Philadelphia Eagles campeão do Super Bowl 59, será que eles acabaram com a dinastia do Kansas City Chiefs? Vamos falar de tudo que aconteceu nesse Super Bowl e mais um pouco, e do diagnóstico, né, que esse jogo deixa para a próxima temporada, fazendo algumas projeções. O Philadelphia Eagles, que começou essa temporada tendo um jogo aqui no Brasil contra o Green Bay Packers, eles venceram essa partida, mas foi uma partida muito apertada. O começo de temporada dos Eagles não foi tão bom, né? Apesar de ter vencido esse jogo, foi um jogo muito parelho. Depois eles perderam para o Atlanta Falcons ali no começo de temporada, perderam para o Buccaneers, venceram um jogo contra os Saints muito apertado também, uma equipe fraca dos Saints. Então começaram a temporada ali não muito bem, mas depois engrenaram bastante, principalmente com uma grande atuação durante toda a temporada do Saquon Barkley, que bateu o recorde de jardas corridas numa temporada, somando temporada regular e playoffs, um jogador que foi vital para essa equipe durante a temporada, mas não apareceu tanto no Super Bowl. Eu acho que muito devido ao foco, né? O foco dos Eagles durante toda a temporada era o jogo terrestre, então acho que os Chiefs até conseguiram conter o Saquon Barkley nesse jogo, mas tiveram vários outros fatores que fizeram com que perdessem de uma forma bem ridícula, né? Para o Philadelphia Eagles, eles até conseguiram se recuperar um pouco ali no final para não deixar tão feio o placar, mas o jogo inteiro foi uma dominância incrível dos Eagles. Já do lado dos Chiefs, eles foram uma equipe muito dominante durante toda a temporada, como eles vêm sendo, né, durante 8, 7 temporadas, uma equipe que fazendo pelo menos de 13 a 15 vitórias. Nessa temporada eles tiveram 15 vitórias e tem aquela famosa maldição da NFL, que equipes de 15 vitórias, de campanha de 15 vitórias, não conseguem vencer o Super Bowl, até podem chegar no Super Bowl, mas não vencem, e aconteceu de novo, né, com o Kansas City Chiefs, já aconteceu com o Minnesota Vikings lá em 1998, o Carolina Panthers e diversos outros times que tiveram 15 vitórias e não venceram o Super Bowl, mas o Kansas City Chiefs nos playoffs não jogou tão bem, né, eu venho falando desde a análise da rodada de Wild Card, que eu falei que a equipe dos Chiefs ganhou seus jogos na pós-temporada, mas ganhou passando dificuldades e até muitas vezes com algumas polêmicas de arbitragem ou de erros grotescos das outras equipes, né? No jogo contra os Texans, os Chiefs venceram porque os Texans erraram 2 field goals, né? Tiveram fumble, teve alguns erros de arbitragem. O Buffalo Bills também teve fumble ali no final do jogo, não conseguiu converter uma quarta para uma, então teve alguns fatores que não possibilitaram os Bills e os Texans vencerem os Chiefs. Então não foi uma equipe muito dominante nos playoffs como eles têm sido, né, nas últimas temporadas. Apesar disso, chegou no Super Bowl como favorito para muita gente. Eu botei eles vencendo esse jogo, mas muito mais pelo feeling ali do three-peat e pelo Chiefs, mesmo não jogando tão bem, sempre conseguir corresponder. Eu acho que a grande coisa que pesou para os Chiefs nesse jogo foi uma atuação pífia, né, do Patrick Mahomes, 2 interceptações, ele teve apenas 23 jardas passadas no primeiro tempo da partida. Isso dificultou muito, né, o Kansas City Chiefs de ter um jogo competitivo contra o Philadelphia Eagles, além de todo o ataque, né? O Travis Kelce não teve nenhuma recepção no primeiro tempo, a linha ofensiva dos Chiefs foi muito mal, possibilitou toda essa pressão em cima do Mahomes, porque o Philadelphia Eagles ele não pressionou, não mandou tantas blitz contra o Mahomes, muitas vezes pressionou com 4 jogadores. Os edge rushes dos Eagles tiveram muita vantagem, né, sobre essa linha ofensiva. Então, a defesa dos Eagles foi o grande diferencial dessa partida e que possibilitou a equipe de vencer esse Super Bowl. Teve destaques, né? Cooper DeJean, Josh Sweat e vários outros jogadores possibilitaram com que essa equipe dos Eagles fosse muito dominante. Eles abriram 24 pontos de vantagem no primeiro tempo, né? Terminou 24-0 para os Eagles. Muita gente, mas agora os Chiefs vão fazer a grande virada que nem o Tom Brady fez. Acabou não acontecendo, foi um domínio muito grande. Eu já previa uma grande defesa dos Eagles, muito dominante, mas não esperava um jogo ridículo do Patrick Mahomes. Então acho que esse foi o principal fator para os Chiefs perderem esse jogo. A defesa dos Eagles foi, mas o Patrick Mahomes teve um péssimo jogo e o ataque dos Chiefs no geral. A defesa dos Chiefs não conseguiu pressionar tanto o Jalen Hurts, conseguiu parar o Saquon Barkley, o que já foi uma grande vitória, mas não conseguiu parar o jogo aéreo ofensivo, né, o que é muito difícil essa equipe dos Eagles, porque, por exemplo, quando não dá certo o jogo corrido, eles têm um jogo aéreo muito forte, A.J. Brown muito bem. Então, no geral, uma equipe dos Eagles que mereceu muito esse título, né? Foi uma equipe muito dominante durante toda a temporada. O Jalen Hurts foi eleito MVP do Super Bowl, ele teve 321 jardas passadas, 72 jardas corridas e 3 touchdowns também. Ele jogou muito bem, né? Como dito, o Saquon Barkley foi anulado nesse jogo e ele chamou a responsa e foi muito protagonista. Eu acho que a equipe dos Eagles vem muito forte para o próximo ano, para a próxima temporada. Vai ter algumas perdas na free agency, principalmente na defesa, mas pode reforçar
como eles fizeram na última temporada, pegaram 2 cornerbacks, o Mitchell e o Cooper DeJean, no draft e encaixaram como uma luva nesse time. Então é uma equipe que tem feito bons ajustes, né, nas últimas temporadas e conseguido se manter competitiva. Acho que a equipe chega muito forte, né? Só com Barkley e Jalen Hurts é uma dupla muito explosiva, além de ter A.J. Brown, Devonta Smith, uma linha ofensiva muito boa, assim, e uma defesa, né, que é a melhor da liga atualmente. Então acho que os Eagles têm tudo para voltar para o Super Bowl no ano que vem. Claro que tem Detroit Lions, próprio Washington Commanders, outras equipes que vão ser competitivas ano que vem, mas os Eagles chegam fortes nessa NFC e talvez possam até estabelecer uma pequena dinastia. Não acho que vai manter uma dinastia de 8 anos que nem fez os Chiefs, mas eu acho que podem manter sim uma certa dominância nos próximos anos com esse núcleo na NFC, né, pelo menos chegando em finais de conferência consecutivas. Agora, será que acabou realmente a dinastia do Kansas City Chiefs depois desse jogo, de uma atuação patética do Patrick Mahomes, né, de uma ineficiência desse ataque, de uma defesa que não conseguiu pressionar tanto o Philadelphia Eagles? Já vem numa dominância incrível na AFC, né? 8 anos consecutivos chegando em finais de conferência. Eu acho que você tem muitos times competitivos, né? Crescendo cada vez mais. Você tem o Baltimore Ravens do Lamar Jackson cada ano mais forte, o Buffalo Bills do Josh Allen, você tem o próprio Houston Texans do CJ Stroud, que trouxe muito trabalho pro Patrick Mahomes. Eu acho que tem muitas equipes boas na AFC evoluindo, principalmente o Ravens e os Bills, que podem sim tirar o trono do Patrick Mahomes nas próximas temporadas. Eu acho que os Chiefs vão continuar chegando nos playoffs, porque sua divisão não é tão forte, né? Agora que o Denver Broncos e os Chargers estão conseguindo ficar equipes mais fortes, mas mesmo assim não tem um quarterback nem o Patrick Mahomes, né? Eu acho que mesmo com a atuação dele horrível nesse Super Bowl, ele ainda é um quarterback que vai levar a equipe aos playoffs nas próximas temporadas, mas eu não tenho certeza se os Chiefs vão continuar com essa grande dinastia de chegar em Super Bowls, em finais de conferência, por ter duas equipes muito fortes, como o Bills e os Ravens. Deixa aí nos comentários o que você achou desse Super Bowl. Eu esperava, né? Na verdade, todo mundo esperava que ia ser um Super Bowl bem mais competitivo, um jogo muito parelho, como foi o Super Bowl 57 entre as equipes. Acabou não sendo isso, né? Então foi algo ruim pro jogo, mas do mesmo jeito foi muito bom de ver os Eagles dominando, né? Uma equipe como o Kansas City Chiefs, que tem sido tão dominante nos últimos anos. Outra estatística também é que o Jalen Hurts entrou pro seleto grupo de 3 quarterbacks apenas que venceram o Patrick Mahomes de pós-temporada, se juntando a Tom Brady e Joe Burrow. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse Super Bowl, se os Eagles são um dos favoritos para voltar ao Super Bowl no ano que vem, e se os Chiefs vão começar a decair um pouco o seu desempenho. Não, como falei, não acho que a equipe vai ficar fora dos playoffs nem nada, mas eu acho que a partir de agora o time pode simbolizar sim uma quebra dessa dinastia, uma equipe que pode chegar nos playoffs, mas pode começar a não chegar em finais de conferência ou Super Bowl, até porque já vem numa dominância de 8 anos na liga. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Eu tenho trazido vídeos constantemente de futebol americano, basquete e futebol. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e até a próxima.